Vocês já viram aquele ditado que você não tem voz nesse assunto? Então, nesse assunto eu tenho voz, porque... E vocês também, a maioria, né, meus irmãos? Que eu não recebo mais de 5 mil reais e eu sou investidor. Então, tá afetando totalmente a minha vida, a minha situação financeira. Porque, por um lado, é muito bom, né, essa isenção de 5 mil reais para quem é assalariado, CLT, ou tem um salário de 5 mil reais por mês. Por outro lado, é muito ruim para a gente que investe e a longo prazo a gente vê que isso vai aumentar sim a inflação. Então, na minha opinião, o governo em si, tá? Não estou falando nem de direita nem esquerda, vocês sabem que eu tenho um viés político mais pro lado da direita, mesmo não concordando com a maioria das coisas que o Bolsonaro fez e mesmo totalmente contra o Lula. A gente tem que entender que o governo ele tem que atrapalhar menos. Quanto menos ele atrapalhar a gente, melhor. Aqui eu falo sobre educação financeira e investimento todo dia, um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o pronunciamento do Haddad e um pouco da minha opinião como investidor e como trabalhador CLT, um cidadão que pensa na economia ao longo prazo do nosso país. Isenção de IR para quem recebe até 5 mil deve ser compensada com imposto para a alta renda. Proposta foi incluída em pacote fiscal, inicialmente voltado para corte de gasto. O que eu achei que ia acontecer nesse corte de gasto? Diminuir as regalias aí do servidor público, diminuir a idade para quem é do exército, né, familiar e etc. Jatinho particular, salário dos políticos, é isso que eu achei que ia acontecer, né? Porque é isso que tem que ser mudado, diminuir o salário do judiciário. Isso sim é importante para que, ao longo prazo, diminuir essa dívida que o Brasil tem. Mas não foi isso que aconteceu. O que foi divulgado que, obviamente, chamou mais atenção de nós, trabalhadores. E Fernando Haddad vai anunciar a isenção de imposto de renda e os cálculos do governo apontam que a medida custaria por volta de 40 bilhões a 50 bilhões. Ela deve ser compensada com a taxação da alta renda. Para isso, o governo prevê cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos acima de 50 mil por mês. Hoje, esses ganhos estão isentos. Você que está me assistindo, provavelmente está muito longe de receber 50 mil reais, ainda mais, né, por mês, né, ainda mais de dividendo e lucros. A maioria aí, eu vi lá no Instagram dando risada, tem que cobrar, tem que fazer mesmo, mais imposto. Uma hora chega a nossa vez, tá? Uma hora você vai receber mais. Eu recebo até 5 mil e concordo, tá? Concordo totalmente em diminuir o imposto de renda aí para as pessoas que recebem até 5 mil reais. E isso refletiu aonde? Na Bolsa de Valores, porque grandes investidores, baleias, né, que o pessoal fala, logicamente que depois de um pronunciamento desse, iriam vender, né, os seus ativos, mas ó, como que caiu em torno de 1,40% da Bolsa de Valores, que é o tanto que caiu mais ou menos na minha carteira só ontem. Tá muito relacionado aí com o Ibovespa, minha carteira de investimento, porque eu tenho bastante ações. E o que acontece também? O dólar, né? O dólar, eu vi alguns prints que o dólar bateu a 6, né? Agora tá dando 5,98. Mas para chegar a 6, é um pé ali rapidinho. Rapidinho vai chegar nesse valor. Que uma hora vai chegar a 6, 7, 8, vai subir, não tem como. Comparado com o dólar, a não ser que entre uma crise muito grande, o real só vai desvalorizar, não tem como, tá? Não é que o dólar subiu, é que o real desvalorizou. A gente percebe que muitos investidores tiraram dinheiro do país. E olha aqui na minha carteira de investimento, ó, 43.367 e eu tinha chegado, se eu não me engano, a 44 mil, né? Cheguei a 44 mil, então desvalorizou quase R$1.000, tá, irmãos? Quase R$1.000 em 3, 4 dias, desde segunda-feira. Hoje já é quinta-feira, então teve uma desvalorização bem grande, mas para mim não muda nada. Eu não vou vender, não vou fazer nada aí com o meu dinheiro. E aqui, ó, no MyProfit a gente consegue ver, segunda-feira estava desvalorizado R$200. A gente estava recuperando, né, essa desvalorização. E agora tá R$1.348, uma desvalorização de menos 1,08%. E só hoje R$425. Muitas ações, fundos imobiliários, tiveram uma desvalorização. E vamos dar uma olhadinha aqui na minha carteira dentro do Investidor 10. Dentro do Investidor 10, a gente percebe que ações tá com 19.136 e tava com 19.500. Eu aportei quase R$500 no Bradesco esses dias e fundos imobiliários tá com 19 mil, caiu um pouquinho, tá, comparado ao que tava antes. Tava positivo e agora ficou negativo. Olha isso, todos os meus fundos imobiliários estão negativos, né, irmãos? Por quê, né?
Por que será? Se o intuito é você receber dividendo ao longo prazo, o que acontece? Quem já recebe muito dividendo vai tirar o dinheiro antes que seja tarde. A galera fica com medo, mas eu já vou dar minha opinião sobre isso aí no final do vídeo. Vou clicar aqui na Unipar. A Unipar está com uma desvalorização de 25,46%. Tá com PL de 13,15, um PCBP de 2,02, só que tá com dividend yield de 11,67 por conta dessa cotação. Se a gente olhar ao longo prazo, mais de 5 anos, tá com uma rentabilidade real muito boa. Como a Unipar é uma empresa cíclica, agora sim ela tá num valor um pouquinho mais atrativo, só que nessas crises, né, é difícil as pessoas querem, pode cair mais ainda, irmãos, ao longo da semana, dos meses. Olha o Banco do Brasil, 24,72, valorizou um pouquinho hoje, mas o PL 4,93, o PCBP muito baixo, dividend yield muito bom. Se o Banco do Brasil cair mais, vai ficar no momento muito melhor de compra, porque paga muito dividendo e muitas pessoas não querem o Banco do Brasil por conta do governo, a gente sabe disso, né? E a Petrobras, que eu tô esperando cair faz tempo, essa empresa, a Petrobras, não cai, irmãos, não cai por conta do dividendo. Qual a diferença de um ativo que é especulativo para a Petrobras? É os lucros. Olha aqui, ó, 12,56 de dividendo, um PL de 6, PL bom, 1,29 o PCBP, que também não é ruim. Uma cotação de 38 da Petrobras é 27,20, mas eu entrei na Petrobras a 22 e pouco, tá, irmão? Só que não tinha mais dinheiro para comprar. Olha a diferença que tá agora. Então a gente recebe esse dividendo de acordo com o valor que a gente pagou. Nosso yield on cost muito superior. Lembrando, não é recomendação de investimento. Mostrei minha carteira aqui para vocês, mostrei um pouquinho da notícia, agora eu vou dar minha opinião aí sobre a isenção de 5 mil. Cara, para mim é ótimo, tá? Se a gente olhar uma lei lá de 1993, se eu não me engano, era isento o imposto de renda, R$900 naquele tempo. Se a gente for converter agora pela inflação, dá em torno de 5 mil reais. Então o governo, o que ele fez? Ele só seguiu isso. Não mudou nada. Era para ter já aumentado essa isenção. A isenção estava muito baixa mesmo. Então, o certo mesmo era se corrigir com a inflação sobre o salário e daria em torno de 5 mil reais, nada mais que justo. Tinha que ser feito já, então isso eu concordo. Agora, sobre a taxação de super ricos, né? Para você receber um dividendo aí de mais de 50 mil reais, você tem que ter de no mínimo mais de 5 milhões de reais investidos que pagam dividendo. E esse imposto, se eu não me engano, vai ser em torno de 10%, que é um valor muito alto. Pensa, se você for receber 50 mil reais por mês, se pagar 10%, são 5 mil reais só de imposto. Se for mesmo taxar os dividendos, as empresas vão usar, igual lá nos Estados Unidos, o modo de recompra, né? Então, cada vez mais vai recomprando as suas ações e vai valendo mais a cotação vai subindo. Fica mais fácil para o investidor aumentar o patrimônio do mesmo jeito. A diferença é que não vai receber o dinheiro na conta, vai ter que vender, né? E na parte de investimento, a gente vai continuar normalmente, porque o meu foco é dividendo, o meu foco é renda. O mais importante disso tudo é especulação. Ainda não passou pelo Congresso. Então, não dá para ter certeza ainda se vai ter. É a partir de 2026, após as eleições, ou no ano das eleições, se eu não me engano. E também sobre a taxação de super ricos, talvez nem passe pelo Congresso, tá? Porque tem muitas pessoas lá dentro que tem um salário maior que isso, e isso vai influenciar muito. Eu acho também difícil disso passar, e eu acho que então é uma oportunidade para a gente no agora. Beleza? Então, para a gente que está fazendo um patrimônio e recebe menos de 5 mil reais, tá perfeito, irmãos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, discorda de alguma coisa que eu falei aqui, pode deixar aí no comentário, não tem problema. Já se inscreve, já deixa seu like, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!